Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo que você está reinando em vida, com muita saúde, com paz e alegria. Meu nome é José Davi, sou um dos pastores do MGA, que nossa sede fica ali em Santo André, em São Paulo, na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria. E todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lá Graça e Apostolado, que é o ensino da palavra. E no domingo, a partir das 18 horas, nós temos nosso culto de louvor e adoração. E também teremos lá o apostolado para a glória de Deus. Aqui em Brasília, nós nos reunimos na quadra 301, Conjunto 5, Casa 10, no Recanto das Emas, todos os domingos, a partir das 9 da manhã. E você é o nosso convidado para a glória de Deus. Amém? Estamos aqui mais uma vez para conversar, ministrar, falar, pregar, ensinar a graça de Deus em Cristo. Nós temos falado muito sobre a graça de Deus em Cristo. Estamos em graça, amém? Mas estar em graça é viver essa graça de Deus. É ver e saber o que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Não é de qualquer jeito. Você recebe a graça e o apostolado para a obediência da fé. Vamos ver aqui em Romanos 1:5. Romanos 1, versículo 5. Bíblia, papel e caneta. Para você ir anotando aí tudo que o Espírito Santo de Deus vai me falando aqui, nós vamos passando para você. Que você anote tudo. Eu recebo que você é uma daquelas pessoas que gosta de anotar, para que depois você vai ruminar nessa palavra, né? Romanos 1:5. Por meio dele, Romanos 1:5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Então você recebe essa graça e esse apostolado para a obediência pela fé. Você crê, recebe e vive e pratica essa graça de Deus em Cristo, conquistada para você, para mim, naquela cruz do Calvário. O que é a graça? A graça é a conquista de Jesus na cruz para mim e para você. E o apostolado que nós recebemos? O apostolado é aquele que ensina, explica, ministra, prega a graça, ou seja, ele explica o que Jesus conquistou para você e para mim naquela cruz do Calvário. Por isso que é importante você estar debaixo do apostolado. O nosso ministério nosso, ele fica lá em Santo André, na Rua Oratório 5008, Ministério Graça e Apostolado. O nosso apóstolo é o Marcos Gomes, que nós estamos debaixo dessa cobertura pastoral, profética, evangelística, né? Pastoral também, e de ensino, que é o nosso apóstolo Marcos Gomes. Então, você estando debaixo de um apostolado, você vai compreender, porque nós temos uma ministração muito maravilhosa no nosso site. É importante que você visite o nosso site, www.graçaeapostolado.com. Visite o nosso site, lá você vai encontrar uma ministração que está escrito o quê? A graça é um pacto de conhecimento, de fé e confissão. Conhecimento, então você conhece o que está escrito, né? Crê no que está escrito e confessa o que está escrito sobre você. Essa é a graça de Deus em Cristo, que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós ministramos. Amém, abençoado?
E com tudo isso que nós temos para falar, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso trabalho, não tem problema nenhum se você tiver alguma coisa aí, se você não tiver aí aquele desejo de saber mais, eu vou mostrar aqui o nosso trabalho do nosso ministério para você, tá bom? Nós temos aqui 9 livros, esse aqui é o número 1, tá? O nosso livro aqui é a série Graça e Apostolado. Nesse volume 1 aqui, Crescendo na Graça, Reinando em Vida, a minha graça te basta. Comece por aqui, abençoado, para que você vá de glória em glória, crescendo na graça de Deus em Cristo, amém? Temos aqui o volume 2, tá? Volume 2, série Graça e Apostolado, volume 2. Nesse volume 2 nós temos Eleitos por Deus em Cristo, Graça sobre Graça e Apostolado. Maravilhosíssimo. Não deixe de adquirir, entre lá no nosso site. Sem contar que você pode fazer o pedido direto entrando lá na nossa rádio, você manda mensagem lá na nossa rádio, Rádio MGA Online, tá? Nós temos uma rádio 24 horas graça. Amém, abençoado? Esse aqui é o volume 3, né? No volume 3 você vai encontrar o ministério... Olha, abençoado, deixa eu falar uma coisa para você. O ministério... Esse livro aqui é sensacional. O Ministério da Reconciliação é na época que eu e a minha esposa, Jane, nós recebemos a graça, esse Ministério da Reconciliação fez assim um descortinar de muitas coisas que a gente aprendeu na religião, naquele tempo que a gente fazia parte do sistema religioso. Hoje, para a glória de Deus, recebemos a graça e o apostolado, e estamos debaixo desse apostolado, né? Que é o MGA, Ministério da Graça e Apostolado. Essa apostila é maravilhosa. Então, o Ministério da Reconciliação foi ele e não nós. Porque tem muita gente que pensa por estar fazendo alguma coisa, é que Deus fez, é que Deus vai fazer por você. Não. Foi ele e não nós. Amém? Vai vendo aí. E a outra é o fim da lei. Então, esse aqui você encontra no volume 3. Amém? Olha só, nós temos também aqui o volume 4. O volume 4 da série Graça e Apostolado. Nesse volume 4 você vai encontrar a soberania de Deus. Não somos como Moisés. A salvação eterna do cristão. Gente, não deixe de ler. O apóstolo esses dias nos contou que tem uma abençoada que adquiriu o nosso livro. Ela começou pelo número 4, disse que ele perguntou: e aí, como é que foi lá a leitura? Como é que você... Ela falou assim: aquele livro ali, o número 4, foi como se me desse um soco na boca do estômago, porque, gente, é tremendo, grandes revelações dadas pelo Espírito Santo de Deus ao nosso apóstolo Marcos, amém? Número 5, série Graça e Apostolado, prosseguindo para a perfeição, seguir somente, o ministério de Paulo, esse é no volume 5, muito maravilhoso também. Volume 6, nós temos aqui predestinação, a certeza da salvação. Quantas pessoas nem falam sobre a predestinação, né? Nos cultos por aí. Então, gente, quando você entende a predestinação, você dorme em paz, amém? Graça mostrando os erros, batismos. Um novo sacerdócio, uma nova lei. Isso aqui é no volume 6 que você vai encontrar esses assuntos. No volume 7 da série Graça e Apostolado, nós temos Graça, um outro nível de fé. Graça é um outro nível, abençoado, de fé. Você vê o que Jesus conquistou para você e vê que você só tem que crer, receber, confessar pela fé e viver a sua vida reinando para a glória dele. Amém? Então, nesse aqui nós vamos, Graça, um outro nível de fé. Gentios, um povo eleito e predestinado. Libertação em graça. Não é o que você vê por aí, hein, abençoado? Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Não é o que você tem visto por aí, amém? E aqui, o volume 8, série Graça e Apostolado. Nós temos nesse aqui Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Não toque na arca. Graça à interpretação apostólica. Os dois tipos de salvo. Que às vezes você pensa que você é salvo só porque
Você, eu, nós estamos dentro da igreja, né? Pensa isso não, hein, abençoado? É muito mais, hein? E aqui, o volume 9, que é o último do nosso trabalho, as duas sementes, predestinação ou permissão. Predestinação ou permissão de Deus. As obras mortas. Amém? Então, esse aqui é o nosso último livro, né? Série Graça e Apostolado, volume 9. Está consumado, para a glória de Deus. Amém? Então, você pode adquirir esses nossos livros aqui. Qualquer um deles, viu, abençoado? Você pode adquirir através do nosso site www.gracaiapostolado.com ou entrar em contato com o nosso apóstolo. Você vai ver o telefone dele lá no nosso site, tudo direitinho, e pode adquirir lá. E o outro trabalho muito maravilhoso que nós temos é a revista O Mover, que é uma revista de evangelização, né? Você, porventura, quando for nos visitar ali no Recanto das Emas, na quadra 305, conjunto 5, casa 10, aqui em Brasília, Distrito Federal, você lá vai poder receber a revista, né? É uma revista de evangelizar. A direção que o Espírito Santo deu para o nosso apóstolo, aqueles que adquirem a revista, é para a gente poder passar, entregar, ministrar, evangelizar aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus em Cristo. Então, esse número 1 é tremendo, hein? A soberania de Deus. Volume 2, Não Somos Como Moisés, revista Mover. Número 3, essa revista aqui deu uma repercussão nacional, mundial, muito grande. Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Tremenda, hein? Não, abençoado, adquira, cresça, receba a graça de Deus em Cristo, abençoado. E você vai ver que muito mais que você é em Cristo, tá bem? E o nosso quarto e último trabalho, que é essa revista aqui, o Ministério de Paulo, muito maravilhosa, não deixe também. E quando você for nos visitar, ou se quiser, ou pedir, né, pode entrar em contato conosco para a glória de Deus, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho. Então, nós temos a nossa rádio MGA online, né? Temos o nosso site que você pode visitar, www.gracaiapostolado, e assim você vai crescer em graça segundo a vontade de Deus. Porque a graça de Deus, abençoado, ela não é, como eu vou te falar, eu quero a graça, não. A graça é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Não é para quem corre atrás dela. O Espírito Santo de Deus, quando você busca, lê, crê na palavra, e aí você vai crescendo de glória em glória, ele vai te dando as revelações da graça de Deus em Cristo, e você vai reinando em vida, né? Reinar em vida, abençoado, é algo assim que te traz paz, te traz descanso. Que o reinar em vida, muitas pessoas têm um pensamento que está reinando em vida, embora Deus não se opõe à riqueza, tá, abençoado? Fique sabendo disso, tá? O amor a ela é que é complicado, tá bom? Porque buscai primeiro as coisas do alto, buscai primeiro o reino, né? E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então não tem problema nenhum você ser rico, você ter dinheiro, você ter casas, você ter carros, Deus não é contra a riqueza, é importantíssimo você saber disso, tá? É o amor a essas coisas que pode não te fazer muito bem, hein? Mas se você não está colocando a sua mente, a sua força, o seu entendimento naquilo, mas está colocando nas coisas do alto, buscar primeiro, está buscando as coisas primeiro do alto, abençoado, se prepare que você é muito mais do que vencedor, segundo a vontade de Deus. Então nós que recebemos essa graça de Deus em Cristo, nós ministramos, nós desejamos que os nossos irmãos que recebam, né? É por isso que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de ministrar, nós não podemos deixar de pregar essa graça de Deus aqui para aqueles que, segundo a vontade do Espírito Santo, porque não é por força
e nem por violência, mas é pelo Espírito que você recebe essa graça de Deus em Cristo. Daí você passa a reinar em vida segundo a vontade de Deus. Amém? Então, dito todas essas coisas, eu recebo que você está reinando, que você tenha muita saúde, paz, alegria, né? E prosperidade, abençoado. Vocês sejam multiplicados aí para a glória de Deus. Amém? Então, que você receba aí no seu espírito. A minha oração é que você tenha aí, que o Espírito possa te revelar essa graça de Deus para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ali em João 15, pega a sua Bíblia, seu papel, a sua caneta e anote aí o que nós vamos ler aqui para a glória de Deus, amém? Em João 15, cadê João 15? Está aqui. João 15, versículo 16. João 15, 16. Está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dar frutos, e que o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele concederá a vós. Não fostes vós que escolhestes a mim. É Jesus que está falando. Então não foi você que escolheu ele. Só que ainda está assim no sistema, isso aí, a gente sabe que quando eu também estava no sistema, a gente fazia essas coisas. Uma das primeiras coisas assim que a gente, quando ficava sabendo que alguém tinha falecido, aceitou Jesus, né? Porque existia um medo danado daquelas coisas ali. E aí você ficava com aquela mente meio condenada, né? Porque se não aceitou Jesus, ia para um outro lugar, e depois nós falamos sobre isso. Mas não fostes vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós. Agora pensa comigo, abençoado. Se não foi você que escolheu ele, e quando ele te escolheu, você e eu não tínhamos nem nascido ainda, como é que eu posso hoje ir em alguma congregação, em algum lugar, em algum professa o Senhor que faz o culto, para aceitar ele? Se ele falou há mais de 2000 anos que não foi você e nem eu que o escolheu. Ele nos escolheu. Então, você é um escolhido dele, para a glória dele e pelo amor dele. Então, aceitar, porque quando nós chegamos em uma congregação, uma das primeiras coisas que se faz, né, o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? Não é assim? Ou você pensa que eu também não aceitei naquele tempo? Aceitei, abençoado. Só que eu não sabia que ele já tinha aceitado eu, não tinha me falado isso. E eu fui lá e aceitei. Mas hoje, quando eu olho que ele me aceitou primeiro, abençoado, é algo assim libertador. Quando você entende que não foi você que escolheu, ele te escolheu e você ainda não tinha nem nascido, hein? E você também nem sabia. Então, que essa palavra de João 15, 16, vamos ler novamente. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ir de dar fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Ele te escolheu, abençoado. Você é dele, para a glória dele, pelo favor dele, pelo amor dele. Tudo está nele. Amém? Que essa palavra te console, que essa palavra te dê paz. Porque está escrito, vamos aqui em João 8. João 8.
João 8. Cadê João 8 aqui? João 8:32. Bíblia, papel e caneta, hein? João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino. A verdade é o que está escrito. E eu estou lendo para você, não estou interpretando, só estou lendo. Então, conhecendo essa verdade, que não foi você, foi Ele que te escolheu, isso te liberta. Isso é libertador. Que você receba no seu espírito essa graça de Deus para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, abençoado. Graça e paz, tudo de bom para você, para toda a sua família. Assim eu creio e declaro saúde para todos eles, em nome de Jesus Cristo. E para você, graça e paz, anjo de Deus.